Dando continuidade à discussão de caso clínico na nossa SIC-7, vamos lá para mais uma discussão. Nós temos aqui então uma paciente feminina, idosa, que é atendida no hospital no setor de emergência com a queixa de febre e falta de ar há 2 dias. Repito nessa aula também que nesse momento nós não estamos discutindo casos de Covid. Podemos até discutir mais adiante, mas não nesse momento. A história da doença atual, a paciente relata ser portadora de tumor de laringe em tratamento quimioterápico. Há 1 semana fez ciclo de químio. Refere início de dispneia progressiva e febre a 48 horas e diminuição do volume urinário. O restante da história, interrogatório complementar, não há nada digno de nota. Então, febre e dispneia que piorou há 2 dias, levando o paciente para atendimento na emergência e uma paciente com um contexto de um tumor de laringe fazendo quimioterapia. O exame físico da paciente mostra os seguintes dados, né? Os sinais vitais, PA 100 por 70 milímetros de mercúrio, taquicárdica, fazendo febre, com uma frequência respiratória de 18 funções respiratórias por minuto. Lúcida, hipocorada, anictérica, algo desidratada, cânula de traqueostomia posicionada. Essa doente, por conta do tumor de laringe, já havia feito uma laringectomia, então tinha uma cânula de traqueostomia posicionada de forma definitiva. Aparelho circulatório cardiovascular sem anormalidades, murmúrio vesicular audível bilateralmente, roncos esparsos, abdômen flácido presente, peristalse presente, sem visceromegalias, membros inferiores sem edemas e tinha um portoquete implantado em região anterior do tórax. Esse era o exame físico da paciente. Para que a gente entenda, o portoquete é um dispositivo que é colocado para os pacientes fazerem quimioterapia. Isso fica implantado embaixo da pele para que o paciente possa receber os vários ciclos de quimioterapia, também diminuindo o risco de infecção quando esse catéter é colocado, implantado no subcutâneo. Em relação às possibilidades diagnósticas, nós estamos diante de uma paciente idosa com um tumor de laringe, laringectomizada com uma cânula de traqueostomia posicionada, fazendo febre e piorou o quadro respiratório. Sem dúvida, estamos diante de um agravamento do quadro clínico, possivelmente estamos diante de uma infecção que está tendo um curso de gravidade, de início recente, e o que nesse contexto podemos obter para esclarecimento e tratamento. Os exames da paciente estão aqui, mostram, são um hemograma da paciente, que mostra o número de hemácias diminuído, hemoglobina diminuída, 7,6 de hemoglobina. Por sua vez também o número de leucócitos também diminuído, 1.790 leucócitos, e plaquetas também diminuída, 69 mil plaquetas. Então nós temos no hemograma anemia, leucopenia e plaquetopenia. Já acrescentamos um pouco mais de informação para tentar entender o contexto. Quando a gente olha para o tratamento da neoplasia de laringe, inclui, né, a doente foi feita a cirurgia, poderia também ser acrescentado durante o decurso do tratamento da radioterapia, e nesse momento a doente está fazendo quimioterapia. Todo doente que faz quimioterapia está sujeito a uma série de efeitos adversos, que são as chamadas complicações relacionadas à quimioterapia, que dependem
das drogas que o paciente está utilizando, das doses que o paciente está utilizando. De uma maneira geral, nós temos aqui relacionado de acordo com os efeitos adversos, de acordo com uma relação temporal, né? Precoces, imediatos, de 7 a 21 dias, tardios, meses ou ultra tardios. O que nos interessa mais nessa tabela de efeitos adversos relacionados à quimioterapia são esses efeitos que estão ali colocados entre uma semana a 21 dias. E vejam que logo adiante, logo é colocado ali a possibilidade de mielossupressão, granulocitopenia. Também temos a plaquetopenia e a anemia. Se nós olharmos o hemograma da paciente, nós temos anemia, leucopenia e plaquetopenia. Então, vamos tentar juntar as coisas, os dados, para poder formular o nosso diagnóstico e tratar. Eu tenho um contexto de uma paciente idosa, com um tumor de laringe, com uma via aérea invadida de maneira definitiva, com uma cânula de traqueostomia posicionada, com certeza isso aumenta o risco de infecção. Nós temos também um catéter colocado para fazer quimioterapia, que é o Portocat. A paciente fez uma sessão de quimioterapia recente e se apresenta agora febril, com um hemograma mostrando anemia, leucopenia e plaquetopenia. Quando nós temos um número muito diminuído de leucócitos com uma quimioterapia recente e o paciente passa a fazer febre, nós estamos preenchendo critérios para essa condição que se chama neutropenia febril. Então, a neutropenia febril, na verdade, é sinônimo de infecção grave, é sinônimo de sepse. Nós fazemos esse diagnóstico quando o doente tem um tumor, fez quimioterapia, evolui com leucopenia, granulocitopenia e passa a apresentar febre. Isso é considerado uma emergência médica. Se o paciente que está fazendo quimioterapia faz febre, ele é sempre orientado a, quando isso ocorre, ele fazer contato com o seu médico, que está fazendo o acompanhamento, normalmente é um médico oncologista ou um hematologista, e vai orientar o que deve ser feito. O paciente também é orientado a se direcionar a um hospital, a um setor de emergência, para que isso possa ser esclarecido e tratado. Então, neutropenia é uma emergência médica e condutas terapêuticas devem ser tomadas imediatamente. A nossa paciente, logo após a internação, ela agravou ainda mais o quadro, evoluiu com insuficiência respiratória e foi colocada no ambiente de terapia intensiva e acoplada a um ventilador. Aquela cânula definitiva foi trocada por uma cânula que permite a ventilação e a paciente foi acoplada ao ventilador. Ou seja, o quadro se agravou ainda mais, né? Então, temos que adotar atitudes, né, medidas terapêuticas para poder tratar essa condição. Isso inclui suporte ao paciente grave na UTI, coleta de culturas, que eu estou diante de uma infecção, eu preciso identificar um micro-organismo, eu preciso também escolher que droga deve ser utilizada nesse contexto e também ter uma preocupação, não nesse primeiro momento, mas devemos ter essa preocupação também quanto ao catéter implantado, que ele também pode ser fonte de infecção e nós vamos discutir isso em outra aula sobre esse assunto. Quando a gente observa que tipo de organismos ou que tipo de micro-organismos são prováveis causar infecções em pacientes granulocitopênicos, nós temos aqui uma lista de vários micro-organismos, tanto gram-positivos, né, quanto gram-negativos e também fungos, né? A conduta nesses casos, quando nós caracterizamos o paciente como neutropênico febril, significa coleta de culturas, 2 amostras de hemoculturas imediatamente, né? Se o doente tem clínica
de infecção em algum sítio, né? No nosso caso específico, poderia ser também colocada a possibilidade de infecção pulmonar, poderíamos ter também a possibilidade de infecção urinária, quer dizer, nós estamos diante agora de um paciente grave que foi colocado no CTI com uma infecção grave, neutropênico febril, que é sinônimo de sepsis, então nós temos que rapidamente tomar providências. Isso inclui coleta de culturas, né? Já falei das hemoculturas e outros fluidos biológicos, e no intervalo de tempo de 1 hora, o início de um antimicrobiano que tenha ação ou que permita dar cobertura para esses micro-organismos mais prováveis que possam estar causando a infecção. Isso, no momento, no estágio atual do conhecimento, recai sobre uma cefalosporina de 4ª geração, que é o cefepime. Então, coleta de hemoculturas e início de uma cefalosporina que possa dar cobertura tanto para micro-organismos gram-negativos quanto para gram-positivos. A droga, a prescrição é o cefepime. Temos ainda mais uma questão a ser discutida. O que mais pode ser feito nesse paciente? Quer dizer, eu tenho um doente grave, com neoplasia, que fez químio, que está evoluindo com efeito adverso, neutropenia febril, eu já colhi culturas, já iniciei o cefepime. O que eu posso oferecer além das medidas de suporte que são colocadas para atendimento ao paciente grave? Existe uma relação entre o grau de granulocitopenia, o tempo de granulocitopenia e a mortalidade desses pacientes. Nós já colhemos culturas, iniciamos o antibiótico, já foi comentado anteriormente o cefepime. Mas o que poderia ser acrescentado é o uso de uma droga que poderia atenuar ou minimizar ou diminuir esse tempo de granulocitopenia. E aí nós temos o uso do fator estimulador de colônia de granulócitos, que é a filgastrina. O uso do fator estimulador de colônia de granulócitos, nesses casos, permite ou faz com que a medula possa produzir ou aumentar a produção de granulócitos e, dessa forma, melhorar a resposta do hospedeiro à infecção. Quando eu melhoro o número de granulócitos, melhoro o número de leucócitos, eu estou melhorando a resposta imune, estou melhorando a condição de defesa desse organismo. Associado ao uso do antimicrobiano, nós podemos ter uma resposta melhor ao tratamento. Essa decisão de fazer uso do fator estimulador de granulócitos nesses pacientes normalmente passa por uma consulta ao colega que está acompanhando o caso, seja o hematologista, seja o colega da oncologia. O que nós não devemos esquecer, por exemplo, no ambiente de emergência, quando atendemos esses doentes, num ambiente de terapia intensiva, quando atendemos esses doentes, é detectar o problema, tomar as providências imediatas, ter um diálogo com o colega que está acompanhando o caso, oncologista ou hematologista, e discutirmos sobre o uso associado do fator estimulador de colônia de granulócitos, que melhorando o número de leucócitos, de granulócitos, dá uma chance maior de resposta ao tratamento da infecção. Então, estamos diante de um caso grave. Isto inclui medidas imediatas, coleta de culturas, início de antimicrobianos precoce, que é o cefepime, e a avaliação para uso do fator de colônia, estimulador de colônia de granulócitos, conversando com um colega que acompanha o caso, seja um oncologista, seja um hematologista. Ok. Aqui é a nossa referência. Obrigado.